Olá, queridos e amados estudantes, paz e saúde a todos. Estamos aqui para mais uma aula, agora falando sobre as civilizações fluviais na África e na Ásia. Queridos, se nós estamos falando de civilização, já começo dizendo que nós estamos falando de quê? De Estado organizado. Estamos falando de um Estado onde já existia governante e, consequentemente, governados. Então, existiam classes sociais distintas, já com um poder político centralizado. Então, as primeiras civilizações, no caso aqui, que nós vamos estar trabalhando, né, as civilizações lá na África e na Ásia. E para falar de primeira civilização, nós vamos ter que retomar alguns pontos de aulas anteriores, queridos. Por quê? Porque a gente tem que entender o contexto do surgimento da agricultura ou da revolução agrícola que existiu lá na fase neolítica durante a pré-história. Então, queridos e amados estudantes, quando a gente fala de revolução agrícola ou a dita revolução neolítica, a partir do momento que se falou de uma revolução agrícola, a gente começa a entender que esta revolução trouxe o processo de sedentarização do homem. E a partir do momento em que o homem se torna sedentário, começam a surgir as concentrações, os aglomerados humanos, ou melhor dizendo, o surgimento das primeiras vilas e cidades. Gente, a agricultura ela trouxe a desigualdade social, ela trouxe esse processo de sedentarização, embora algumas sociedades que também eram sedentárias não necessariamente eram agrícolas. Mas na medida em que o homem foi desenvolvendo a agricultura, isso foi fazendo com que ele começasse a ter uma moradia fixa, começa a surgir a propriedade privada da terra e, consequentemente, a desigualdade social. Então, se eu estou falando de uma revolução agrícola, que levou também ao processo de criação e domesticação de animais, que também contribuiu para que o homem se tornasse sedentário, essa revolução agrícola fez com que o homem buscasse territórios, buscasse terras cada vez mais próximas de rios. E por que próxima de rio? Porque ele iria querer ir buscar os solos que fossem mais férteis para a prática da atividade agrícola. Então, na medida em que a gente fala das civilizações, então essas primeiras civilizações foram surgindo nas proximidades de rios, por isso que se fala de civilizações fluviais. Então, galera, fluvial é por quê? Porque surgiu próxima de rios. E também porque o homem vai se utilizar dos rios na construção de obras hidráulicas, canais de irrigação, para tornar o solo cada vez mais fértil, tá bem? E aí o detalhe, né? Se é buscando tornar esse solo cada vez mais fértil, então eu tenho a ação do homem sobre a natureza. E aí, queridos, né? Então as cidades, ao se expandirem, com o processo de sedentarização, foram formando reinos e também formando impérios. Convém aqui uma pequena observação. Qual é a diferença entre reino e império? Bem, de uma forma bem simples, queridos, a gente pode dizer o quê? Que em um reino, eu tenho a figura de um rei que administra apenas o seu território e os seus súditos. Na medida em que este rei amplia o seu território, se expande sobre outros territórios e sobre outros povos, então este reino e este rei deixa de ser chamado de apenas um rei e passa a se chamar de imperador. Tá bom? Então, o império significa o quê? Uma ampliação do reino, uma expansão e uma dominação sobre outros territórios e, consequentemente, sobre outros povos. E assim, nós temos nas regiões próximas desses rios, nós vamos falar mais na frente, o surgimento de alguns reinos e alguns impérios.
E o detalhe, né? Quando a gente fala de surgimento de reinos e impérios, eu estou falando de um Estado, né? Do surgimento do Estado. A princípio, gente, as cidades, quando elas começaram a surgir, a sedentarização humana, né, com a população começando a crescer, então, inicialmente, o poder político ficava nas mãos das famílias, das pessoas mais nobres. Né? Então, as lideranças eram de nobres, de famílias tradicionais, que administravam aquela determinada vila. Só que, na medida em que a população foi crescendo, vai ocorrer a necessidade de um poder político cada vez mais centralizado. É aí que surge a figura do rei, porque ele vai estar num palácio administrando aquele vasto território com aquela vasta população. Então, na medida que eu tenho o surgimento já de reis, figuras centralizadas, administrando um Estado que iria ser responsável por arrecadar impostos, pela criação de leis, pela organização do trabalho coletivo, das obras hidráulicas para o desenvolvimento da prática da agricultura. Então, não se esqueçam que nós estamos falando aqui de sociedades agrárias, que tinham a agricultura como principal atividade econômica. E na medida em que esses reis foram detendo o poder, eu tenho a formação de uma verdadeira burocracia estatal. E o que é essa burocracia estatal? Há todo um corpo de funcionários que iriam auxiliar o rei na administração do seu reino ou na administração do seu império. Então eu tenho nobres, eu tenho sacerdotes responsáveis pelas questões religiosas, pelos cultos religiosos. Então eu tenho chefes militares. Então, mais uma vez, estamos falando aqui de uma hierarquia social. E o que é essa relação hierárquica? Uma relação de quê? De prestígio e poder dentro de uma determinada sociedade. Então, isso, mais uma vez, significa o quê? Uma relação de desigualdade. Uns dominando, outros sendo dominados. Uns realizando o trabalho intelectual e outros realizando o trabalho manual. Geralmente o trabalho intelectual ficou a cargo de quem? Da elite. E o trabalho manual ficando a cargo das camadas populares, principalmente das camadas campesinas, né, do camponês. Então, eu tenho o surgimento dessa hierarquia social e aí a necessidade posterior do surgimento da escrita. E escrita está fortemente ligada ao surgimento do Estado. Por quê? Porque quando a gente fala do surgimento da escrita, a escrita ela surgiu a princípio diante de uma necessidade de organizar toda a tributação, porque na medida em que a população crescia, houve a necessidade de se organizar quem paga imposto, quem deixou de pagar. Então, a escrita surge, gente, de uma necessidade de registrar aquilo que a memória poderia esquecer. A escrita, quando ela surge diante de um interesse de registrar o que o Estado arrecadava, registrar os bens da elite. Então, uma das primeiras formas de escrita que surgiu lá na Mesopotâmia, a região do Oriente, da Ásia, foi a escrita cuneiforme. Queridos, essa escrita aqui, ora, é uma escrita feita a princípio aí na argila, no barro, amolecido, lógico, e ela recebeu esse nome de cuneiforme, né, porque ela era uma escrita feita em forma de cunho. Bem, e nessa época não se tinha o domínio do papel, né, o papel era desconhecido, então por isso que era feito ainda em argila. Então, dessa necessidade de registrar o que o Estado arrecadava, surge uma das primeiras formas de escrita, né, feita na argila, aí, que é a escrita cuneiforme, escrita específica da região mesopotâmica. Além disso, né, nós vamos falar, já que a gente começou a falar de Mesopotâmia, pega pelo próprio nome, queridos, Mesopotâmia, meso, que está no meio, né? Então a palavra Mesopotâmia é de origem grega, que significa terra entre rios. Terra entre rios. Por quê? Porque a Mesopotâmia, gente, ela surgiu
justamente entre dois rios, os rios Tigre e o rio Eufrates, tá bom? Detalhezinho aí, ó, porque quando a gente fala de civilizações fluviais, quem são as civilizações fluviais que nós vamos estudar? Gente, civilização fluvial são todas que surgiram próximo de rios. Então eu tenho a civilização mesopotâmica, eu tenho a civilização egípcia, eu tenho a civilização chinesa também, que surgiu nas proximidades entre o Rio Vermelho e o Rio Amarelo, tá bom? Então eram civilizações agrárias. Gente, a Mesopotâmia foi uma das primeiras civilizações que surgiu no mundo. E justamente os povos que se dirigiram para lá se dirigiram buscando os solos férteis, no caso, os solos mais próximos dos rios Tigre e Eufrates. Se vocês observarem bem, nós vamos estar falando aqui de várias civilizações que algumas delas chegaram a formar um império. Então, eu tenho a civilização sumeriana, os sumérios. Vamos falar também dos acádios, dos assírios, dos amoritas e também falar dos caldeus. Então, basicamente, são esses 5 povos que formam a civilização mesopotâmica. E esses 5 povos vão disputar essa região. Então vamos começar falando da civilização sumeriana. Bem, os sumérios foram os primeiros a chegar na região e se organizaram em verdadeiras cidades-estados. Como o próprio nome já diz, queridos, cidades-estados são o quê? Cidades independentes entre si. Os sumérios possuíam um chefe político que também era chefe religioso. A gente chega a chamar isso de Estado teocrático. E foram os sumérios os inventores da escrita cuneiforme, né? Essa escrita feita aí na argila. Gente, os sumérios, por trabalharem com a agricultura, já tinham um grande desenvolvimento astronômico. Se diz, por exemplo, que os sumérios já sabiam que o ano possuía 365 dias, que os dias tinham 24 horas, que as horas tinham 60 minutos, um minuto 60 segundos, e assim sucessivamente. O que levou à decadência dos sumérios? A guerra entre as cidades-estados, pelo controle central do território, gerou o enfraquecimento das cidades-estados e, consequentemente, posteriormente, a invasão de outro povo que vai ser conhecido também como povo mesopotâmico, que foram os povos acadianos. Bom, mas isso vai ficar para a nossa próxima aula, falar da civilização acadiana. Tá bem? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.